Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é a continuação do Evangelho do domingo passado. Domingo passado, Jesus contava uma história, uma parábola, para mostrar a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, trazendo para nós a imagem da viúva, essa pessoa que naquele tempo, se não tivesse ali um filho homem com idade para o trabalho, ela precisaria viver da caridade dos outros. E por isso, aquela busca pela justiça, busca em conseguir junto do juiz aquilo que lhe era necessário, era uma questão de vida ou de morte. Nosso Senhor, através dela, nos ensina que a oração é exatamente isso, Ou seja, para nós é uma questão de vida ou de morte. E por isso nós não podemos desistir de buscar realizá-la todos os dias da nossa vida. E hoje, no Evangelho, Jesus, então traz a imagem destes 2 homens, porque não adianta nós nos colocarmos para rezar todos os dias, se essa oração não é frutuosa. Se nesse encontro com Deus nós não saímos da presença de Deus justificados, ou seja, santificados, crescendo ao menos um pouco na graça de Deus. E para tanto, Jesus então traz esses 2 exemplos. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava no seu íntimo. Rezava se elogiando, rezava se gabando por ser quem ele era, diferente de todos os outros, inclusive daquele que com ele estava ali no templo. Depois nós temos o cobrador de impostos, esse homem à distância, encolhido, batendo no peito e dizendo: meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador.
São João Crisóstomo, vendo essas duas figuras, ele vai dizer: nós temos aqui duas carruagens, dois carros, com cada um deles como uma espécie de condutor, de motorista. Em um nós temos a carruagem da justiça, da retidão, só que o motorista dessa carruagem é a soberba. No outro, nós temos ali o carro do pecado. No entanto, o que dirigia o carro do pecado era a humildade. E por isso, eles puderam ter experiências diferentes diante de Deus. Vejam só, gente. A humildade, ela, como nós sabemos, ela é a verdade. E Deus gosta dos humildes porque Deus é a verdade. O humilde andando na verdade, ele engrandece a Deus, ele agrada a Deus. E por isso o convite da liturgia de hoje é que nós também, como esse cobrador de impostos, sejamos e busquemos cada vez mais a virtude da humildade na nossa vida. A humildade que é a verdade. A humildade que é essa realidade, essa compreensão, esse conhecimento que nós temos de nós mesmos, sem as ilusões do amor próprio. Ou seja, muitas vezes, por causa do amor próprio, nós olhamos para a nossa vida e vamos enxergando e concluindo que nós somos uma coisa que no fundo nós não somos. Nós não somos. E é óbvio, nenhum encontro acontece se eu não estou me apresentando para outra pessoa, sendo quem eu sou, e ter a certeza que o outro está se apresentando a mim como ele é. Se duas pessoas falsas se encontram, um está fazendo um personagem para cá, o outro para o lado de lá, teve encontro? Não. Pode ter tido encontro físico, ali os dois estavam no mesmo lugar. Mas aí é sempre no milindre, sempre usando palavras e modos para transmitir uma coisa que não é. Com Deus, na oração, nós só saímos justificados quando existe um encontro verdadeiro. E para ter encontro verdadeiro, eu tenho que me apresentar como eu sou diante de Deus. Como eu sou diante de nosso Senhor. Agora, esse fariseu, vendo talvez as coisas boas que ele havia feito, se vocês perceberem, ele nem reza. Ele só usa Deus no começo, Ó Deus, eu te agradeço, porque eu sou assim, 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 assado. Eu. É só ele. É só ele. Ele acha que ele é a fonte dessa retidão que o Evangelho diz que a vida dele tinha. Ele acha que tudo aquilo emana dele, que a bondade de ele ter praticado as coisas vem dele. Só que nós vemos esse homem profundamente soberbo, e a soberba é esse crescimento desordenado, é um inchaço, é o crescimento sem Deus, é o crescimento que prescinde de Deus. Mais uma vez é a tentação do paraíso de querer ser grande, de querer ser Deus sem Deus. E é óbvio que uma pessoa assim não se encontra com Deus, porque no fundo ela sobe no templo, não para se encontrar com Ele, mas como um Deus que foi tomar posse do seu templo. Bom, se Ele é tudo isso, é Deus, está lá, é o templo dele. Quase que ele fala para o cobrador de impostos, vai, me adora, você tem que ser como eu. Mentira, a falsidade, o não conhecimento de si, nos impede de nos apresentar diante da verdade de Deus. E por isso, muitas vezes nos colocamos na oração e saímos dela do mesmo jeito, porque no fundo não nos encontramos, porque de alguma forma nós não fomos sinceros diante de Deus ao nos apresentar ali, com o nosso coração do jeito que Ele é. Do jeito que Ele é. Seja para mais, aqui o exemplo do fariseu,
é de alguém que se enaltece, seja para menos, porque tem pessoas que ficam extremamente angustiadas quando elas olham para si mesmas e se conhecem e vê a miséria, né? E elas ficam extremamente angustiadas. Ai, porque ela tinha uma ideia dela muito elevada e agora que tocou a verdade sobre ela, desesperou e ela pensa que está tudo perdido. Mas no fundo é vaidade ferida. Eu me lembro uma vez, ainda como seminarista, né? Certo vigário desta paróquia, era meu reitor na época, né? E eu cheguei angustiado no escritório do reitor, dizendo: reitor, não aguento mais, eu sou pecador, não sirvo para ser padre, né? O dito reitor, mexendo no computador, nem olhou para trás, né? Ele simplesmente falou: e qual que é a novidade nisso? Né? Que você você não sabia que você era pecador? Ah, tá bom. Era só isso mesmo. Fechei a porta. Vida que segue. Angustiado. Gente, passarinho voa, cachorro late, pecador peca. É simples assim. Nós somos pecadores. É óbvio, dizer isso não significa dizer que nós vamos, e Deus quer que nós permaneçamos assim para sempre. Não, mas essa é a verdade. Essa é a verdade sobre nós. Então, para de se apresentar diante de Deus, seja se engrandecendo, seja se culpando porque você não atingiu aquilo que você considera um padrão para que você consiga ter uma audiência com Deus. Como se, não, eu só posso me encontrar verdadeiramente com Deus se eu estiver nesse patamar de virtude. Aí sim a minha oração presta. Não! A coisa é você se apresentar diante dele como você é, como você está, mesmo na lama do seu pecado, mas com o coração humilde, de quem conhecendo isso, exatamente por saber disso, sabe que precisa de Deus, precisa da ajuda divina, precisa para que você não seja pior daquilo que você é. Precisa. E aí o humilde, ele vai diante de Deus. E como os escritores místicos dizem, a humildade é a chave dos tesouros divinos. Deus não resiste aos humildes. Atribuindo, o Evangelho, ele atribui a Deus até essa coisa humana, Deus, ele não resiste, Ou seja, para Deus, um coração humilde é irresistível. Ah, mas é pecador, mas é isso, mas é humilde. E se é humilde, Deus se derrama nesse coração. E é exatamente por se derramar nesse coração humilde, como desse cobrador de impostos, é que esse homem se levantou desta oração justificado, mais santo do que chegou, mais agraciado do que o modo com o qual ele se colocou ali na presença de Deus no início. É isso, gente. Isso abre o tesouro de Deus e Deus derrama as riquezas do seu amor sobre nós. E aí eu vejo quem é Deus. Eu vejo quem eu sou. Os dois corações mais humildes foram os corações de Jesus e de Maria. Porque quanto mais perto de Deus, mais nós temos uma clareza do tamanho dele e do nosso tamanho. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais nós mantemos o nosso olhar nessa comparação, Deus e eu consigo perceber o tudo e o nada, e o abismo que existe entre um e outro. E esse abismo dá uma vertigem que faz com que você realmente seja humilde, inclusive na relação com os outros, que num olhar humano podem até ser menores do que você, menos santos do que você.
Mas se a gente vê a vida dos santos, o santo nunca diz, o fulano é menos santo do que eu. Não, para ele, ele é a escória da humanidade. Porque diante de Deus, nada presta. Né? É Deus. E se você está diante de Deus, esse movimento interior, ele toma conta do seu coração e você se torna servo de todos. E você se acha menor, esse fariseu se acharia muito menor do que o cobrador de impostos, que é um pecador público. E é exatamente isso, que no encontro e no reencontro com Deus, vai santificando, o nosso coração vai sendo santificado, transformado. A graça é derramada, a graça é depositada. Eu falava de São João Crisóstomo nessas duas carruagens, né? A carruagem da justiça, dirigida pela soberba, a carruagem do pecado, dirigida pela humildade. Agora imagina o que seria a carruagem da justiça, sendo dirigida pela humildade. Aí nós seríamos santos, como Deus é santo. E é isso que Deus quer fazer conosco. O coração humilde, o coração pequeno, o coração necessitado, sabe que precisa de Deus. Então, domingo passado, Jesus fala, tem que rezar sempre. Não desistir. Coragem, né? Todos os dias. Faça chuva, faça sol, frio, calor. Vem o mundo abaixo, né? Vai dizer Santa Teresa. Determinada determinação. Dobra o joelho e reza, todos os dias. Mas reza como alguém que sabe quem é Deus. E sabe quem você é. Sem as ilusões do amor próprio. Seja para mais, nossa, como eu sou bom. Seja para menos, nossa, eu não tenho salvação. Não, eu não presto, mas Deus me chamou. Eu não sou nada, mas Deus quer me fazer uma pessoa grande. E eu preciso dele. Se apresente diante de Deus assim. A verdade, sem máscaras. Mesmo se você estiver no pecado. Padre, deu a hora da minha oração, mas meia hora antes eu pequei gravemente. Vai rezar do jeito que você está. Mas, padre, vai funcionar? Olha, pelo menos a graça do arrependimento Deus quer dar para você. Vai lá. Do jeito que você está. Sujo do jeito que você estiver. Se apresente diante dele. E com certeza Deus, que resiste os soberbos, dará a graça ao seu coração humilde. Que essa humildade vire virtude e que nós possamos, com o auxílio da graça divina, um dia permitir que a nossa vida seja justa, seja santa e que essa santidade não seja falsa, mas seja muito verdadeira, porque guiada por um coração humilde que sabe que tudo vem de Deus e que tudo precisa ir para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.